Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal. Meus amigos, que fase terrível vive o Vasco, cara. Infelizmente, aí, o Vasco disse adeus à luta para a pré-Libertadores e para o sonho de voltar a jogar uma competição da América. Vamos falar aí da saída do Rafael Paiva, que já tem data marcada para acontecer. Também a busca já do Vasco por um novo treinador para o ano que vem. Tudo isso e muito mais. Vamos falar um pouco do jogo de ontem. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí. Muito obrigado a galera que está sempre acompanhando o nosso canal, a péssima fase do Vasco. Vocês continuam aqui sempre apoiando o nosso canal, hein? Tamo junto. Bom, pessoal, ontem foi aquele jogo dramático, aquele jogo melancólico em São Januário, né, cara? Parecia que o Vasco iria fazer algo diferente, começou ali a dominar um pouco os primeiros minutos da partida e só, né? Depois só deu o Internacional muito à vontade, parecendo que estava jogando no Beira-Rio, e o Vasco só assistindo o Internacional trocar passe, conseguindo ter um maior volume de jogo e não conseguia ter nenhum tipo de controle na partida, né, cara? Mesmo jogando em São Januário, o Vasco em momento algum conseguiu ser um pouco mais ameaçador ao gol do Internacional. Infelizmente acabou perdendo a partida num vacilo, lógico, da pior zaga do mundo, né, que é a zaga do Vasco. João Vitor também, meu amigo, ó, sinceramente, cara, péssimo zagueiro. Léo Pelé, horroroso. Todo jogo que o Léo Pelé tem em campo é certeza que ele vai entregar um gol, vai sair gol do adversário. Quando não joga o Léo Pelé, joga o Maicon. Ambos entregam sempre gols para os adversários. E isso aconteceu mais uma vez ontem. Infelizmente o Vasco chegou à terceira derrota consecutiva e com certeza foi um fraquíssimo desempenho do Vasco após mais de 10 dias parado aí para a data FIFA, cara, para os caras treinarem, para você ver ali se realmente o time iria melhorar, e o time volta pior do que nos jogos contra Fortaleza e contra o Botafogo, né, cara? Contra o Fortaleza o Vasco ainda tentou, teve alguns momentos que o Vasco flertou com o empate, né, no momento que estava 1-0. Ontem nem isso o Vasco conseguiu, mesmo jogando em São Januário. Com certeza o desempenho muito abaixo, um desempenho fraquíssimo da equipe do Vasco. Me deu vergonha ver aquele suíço jogando. Nunca mais vou defender a entrada desse cara no time do Vasco. Para mim é rescisão de contrato, tchau. Vaza ele, vaza Jean Davi, vaza metade desse elenco fudido aí que o Vasco tem, um elenco muito fraco. Mas esses não são os únicos problemas do Vasco, né, cara? A diretoria muito amadora a diretoria do Pedrinho, cara. A gente tá tentando aqui dar um voto de confiança, mas quando você para ver que dentro do Vasco tá trabalhando pessoas que não têm a mínima capacidade de estar dentro do clube, é um absurdo, né, cara? Uma panelinha ali gigantesca dentro do Vasco. Você vê ali ainda o Marcelo Santana, que estava na América de Natal. América de Natal. O que diabos é América de Natal comparado com o Vasco? O Vasco foi tirar esse cara lá do quinto dos infernos para trazer para o Vasco, para ser o nosso diretor executivo, o responsável por contratações. E tá aí, ó, as contratações que ele fez. Tá aí as contratações junto com o Pedrinho. Com certeza participou 100% desses péssimos reforços que o Vasco trouxe. E com certeza, meu amigo, se esse time não for rebaixado, ainda estamos no lucro, porque chance de cair ainda tem. Não se livrou do rebaixamento. Com certeza o Vasco ainda não se livrou totalmente do rebaixamento. Se não somar mais 2 pontos nessas rodadas finais, o Vasco vai flertar até a última rodada para não voltar para a segunda divisão. Porque Libertadores já era. Se brincar, ainda fica sem a Sul-Americana, devido a esse péssimo elenco aí que temos, devido a esse péssimo futebol que o Vasco apresenta aí já nas últimas rodadas, né? Já era para ter demitido o Rafael Paiva. A gente sabe muito bem que ele vai sair do Vasco, mas já era para ter sido demitido, colocado qualquer um ali no lugar dele, porque, de acordo com o Globoesporte.com, vários jogadores já não concordam com o trabalho do Rafael Paiva. Ele perdeu a mão do elenco, essa é a verdade. O elenco não está nem aí mais para o Rafael Paiva, não tem mais aquela fechados com o Paiva, não existe isso mais dentro do Vasco. E por isso que a gente está vendo esses péssimos resultados, jogadores andando em campo, jogadores entregues. A partir do momento que o Internacional fez o gol, parecia que era questão de tempo sair o segundo, terceiro, quarto gol do Internacional, porque o Vasco esteve entregue dentro de campo, o Coutinho ali entrou, tentou fazer alguma outra coisa ou outra, mas é muito pouco pela expectativa que a gente viveu na chegada desse jogador, que não vai entregar absolutamente nada, né? Não estou confiante que o Coutinho mais vai jogar nada com a camisa do Vasco. É um ex-jogador, assim como Souza e Alex Teixeira. Com certeza, as poucas opções que temos estão muito abaixo. Verratti está abaixo, Payet ontem jogou muito mal, Piton muito mal mesmo, Piton. Emerson Rodrigues, que é o que tenta ali alguma coisa, é extremamente limitado. Também o Ryan ontem esteve muito mal na entrada ali no segundo tempo. E o Paiva também demorou demais para mexer, né, cara? Com certeza o time do Vasco está muito mal como um todo. As peças que poderiam resolver alguma coisa, com certeza não vão resolver nada para o Vasco enquanto o Rafael Paiva estiver lá. E essa é a situação, né? Ainda estamos na 10ª colocação com 43 pontos.
sem chance nenhuma de ir para Libertadores devido ao péssimo futebol apresentado. O time não dá mostras que vai reagir no campeonato. Para ir para Libertadores tem que ganhar todos os jogos, vai ter que ganhar do Corinthians fora, vai ter que ganhar do Atlético Goianiense em casa, ganhar do Atlético Mineiro em casa e ganhar do Cuiabá fora. Se quiser para Libertadores, tem que ganhar todos esses jogos e secar Bahia, Cruzeiro e o próprio Corinthians, Atlético Mineiro, que vem logo atrás, tem que ter o mesmo número de pontos do Vasco. Com certeza não é uma tarefa fácil, o Vasco não ganha do Corinthians fora de casa, o Vasco não ganha do Atlético Mineiro, mesmo jogando em São Januário, não ganhou nem na Copa do Brasil um jogo mais decisivo, o que vai me levar a crer que o Vasco do Rafael Paiva, um Vasco que toma 3 do Botafogo, 3 do Fortaleza, que perde de maneira vexatória contra o Internacional, vai ganhar do Atlético Mineiro. Nada me faz crer que isso vai acontecer. O que dá para fazer ali é ganhar do Atlético Goianiense, olhe lá, hein? E também tentar pelo menos empatar contra o Cuiabá fora de casa. 2 times que já estão rebaixados, mas que o Vasco pode tropeçar neles com uma certa facilidade. Porque o time é muito fraco, o time do Vasco é muito ruim, essa é a verdade. Deixa nos comentários aí o que você acha desse momento atual do Vasco. Quem para você é o maior culpado? Para mim aqui, topo da lista, Pedrinho, seguindo Rafael Paiva e também aí Marcelo Santana. São os 3 culpados. Não estou falando de 777, porque esses caras já vazaram do Vasco há algum tempo e as coisas tinham que ter mudado de uma maneira diferente. E não aconteceu nada, o Vasco teve dinheiro para investir no meio do ano e trouxe esse resto de jogador aí, esse bando aí pro Vasco. Bom, e hoje, agora pela manhã, saiu a informação de que o Vasco já faz o planejamento para 2025 quanto à busca de um treinador. Confirmado a saída do Paiva, né, cara? Não vai permanecer em 2025, só vai talvez ficar até o restante desse brasileiro por falta de opção no mercado. De acordo com as informações do Globoesporte.com, o Vasco só não vai trazer um treinador agora porque não entende que o mercado está aí propondo bons técnicos para o Vasco contratar. Fato é de que temos poucas opções, é verdade. Só que após o Campeonato Brasileiro, vamos ter alguns técnicos saindo de alguns clubes, como por exemplo o Renato Gaúcho, pode ser uma possibilidade. É um técnico que não vem fazendo um bom trabalho aí no Grêmio, mas dentro da realidade financeira do Vasco pode ser uma opção também. Fábio Carille, que saiu do Santos, não contrataria, certamente não traria o Carille para o Vasco, mas pode ser também uma opção para o Vasco. Aí vejo o torcedor ficar iludido. Tite, Luiz Castro, cara. Pô, Luiz Castro, tá de sacanagem. O cara tava treinando o Cristiano Ronaldo até 2, 3 meses atrás. O que esse cara vai querer no Vasco? O Vasco não tem dinheiro para pagar 24 milhões por ano para esse cara. Não tem dinheiro para você pagar 2 milhões de salário aí pro Luiz Castro mensalmente. Com certeza é um nome totalmente descartado, na minha opinião, a menos que o Grego chegue aí para comprar a SAF do Vasco e aí faça algo totalmente diferente do que a gente imagina. Mas hoje, a realidade do Vasco hoje é um time sem dinheiro, com um associativo tomando conta e certamente não vamos ter um técnico aí de qualidade, um técnico de primeira prateleira. Vai sobrar esses mesmos nomes que sempre rondam o futebol brasileiro, ou talvez o Vasco invente um novo gringo aí, que na minha opinião é um grande erro, já que técnico gringo não dá certo no Vasco. Um exemplo muito claro é você ver o Álvaro Pacheco. Cara, aquilo ali para mim é um enterro de qualquer técnico português que pisar em São Januário. Você pega aquela situação ali e lembra que nenhum técnico português vai dar certo no Vasco. Sapinto passou pelo Vasco. O próprio Álvaro Pacheco, 2 treinadores horrorosos. O Vasco não tem dinheiro para trazer os melhores. E com certeza, se inventar e errar muito no nome, pode comprometer totalmente a temporada de 2025, né? Você, torcedor, o que você acha? Quem para você deveria ser o melhor nome possível aí para treinar o Vasco, cara? Sinceramente, cara, tira aí da sua cabeça Tite, Luiz Castro. Esses caras aí não vão treinar o Vasco. O Vasco não tem dinheiro para pagar salário desses caras. O Tite também fez um belíssimo trabalho na Lambada, estava muito bem. Infelizmente mandaram o cara embora, né? Infelizmente o cara foi injustiçado. O cara poderia ter continuado, estava fazendo um belíssimo trabalho. O Flamengo nem para Libertadores ia. Tava ótimo para nós torcedores vascaínos, né? Infelizmente mandaram o cara embora. Você não entendeu? Tem ironia nisso aí. Com certeza o Tite, na minha opinião, não seria o técnico que eu contrataria. Para mim ele já está um pouco ultrapassado, para falar a verdade. Deixa nos comentários qual para você é a melhor opção. Eu não faço a mínima ideia de qual seria o melhor técnico para o Vasco. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Desculpa aí o desabafo aí, porque realmente, cara, tô de saco cheio desse time fajuto, esse time medíocre, bando de covarde. Isso que esses jogadores são.